Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Mande mensagem aí para alguém. Mande o link do nosso culto online, para que pessoas possam ser ministradas nesse momento, para que outros possam receber da palavra de Deus, no nome de Jesus. Lucas 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que sucedia. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os teus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas os discípulos constrangeram Jesus, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Pai, nós adoramos o Teu precioso e sagrado momento, Senhor, que é um momento de aprendermos contigo. Fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, semana passada, o pastor Pedro esteve ministrando, e o pastor estava ali falando sobre o profeta Isaías, sobre aquilo que Deus estava fazendo no momento na nação de Israel. E eu, já sabendo que iria ministrar neste domingo, eu comecei a sentir no meu espírito sobre esse tema que eu quero falar ao teu coração, pegando um gancho com a palavra do pastor Pedro. Interessante que o pastor ministrou e está ali em Isaías 6, escrito para todos nós, uma passagem que mexeu com a vida de Isaías. Se você olhar, a Bíblia vai dizer que na morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. O pastor Pedro muito bem disse, foi um período de muito caos na nação de Israel, um período onde um rei que era muito estimado pelo povo, um rei que trazia proteção, que trazia segurança, inovações, um rei que era uma referência não só em sua postura de autoridade, mas também de um homem de Deus. De repente esse rei Uzias começa a entrar num declínio espiritual, um momento onde ele começa a participar de situações a qual entristecia o coração de Deus. Então ele fica ali leproso, morre. Quando ele morre, então o seu filho assume o trono, muito novo, inexperiente, e a nação de Israel então começa a passar por um período de muitas tribulações. Você vai ver que nos 5 primeiros capítulos, Isaías vai dizer: ai de ti, e ele começa a fazer uma denúncia profética em relação à fé de Israel. Ai de ti, e ele começa ali a fazer denúncias da situação que Israel se encontrava, que não era boa. E de repente Isaías, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim também. Porque Isaías, ele se incluía naquele contexto todo. Isaías se viu também em seu pecado, onde ele mesmo diz: eu sou um homem de impuros lábios. Então nós vemos uma nação onde estava com desesperança, um povo que estava desguarnecido, sem uma liderança, um povo que estava em pecado, um povo que estava em caos. Mas de repente, queridos, nós vemos que Isaías, ele teve uma revelação dos céus.
mesmo o povo em desesperança, mesmo o povo em caos, mesmo o povo sem liderança, sem destino, mesmo um povo sem uma certeza da parte da sua liderança, Isaías olhou e contemplou uma revelação dos céus. E a revelação dos céus foi que havia um rei no trono de Deus, o próprio Senhor. Mesmo que na terra estava sem um rei de esperança, mesmo que na terra estava sem um rei, a qual trazia segurança ao povo, Isaías viu que no céu o trono não estava vazio. O trono de Deus estava com o Senhor. Ali ele vê uma unção entrando no templo. Mesmo que havia crise na fé do povo, mesmo que a nação de Israel estava ali passando por uma situação difícil na sua fé, a Bíblia diz que a orla do manto do Senhor, Isaías viu numa visão que enchia o templo. E isso fala de unção. Mesmo que o rei estava ali com crises, o novo rei, mas os céus não estavam em crise. A Bíblia diz que Isaías vê o templo cheio da unção. Depois a Bíblia diz que Isaías vê que estava havendo um mover na terra. Olha, o povo estava em crise, mas Isaías estava vendo que a terra tinha um mover de Deus sobre ela. E por último, ele vê que havia fogo no altar. Mesmo que talvez o altar humano estava ali parado, mas Isaías tem uma revelação que o altar de Deus, o fogo estava ali sem se apagar. A ponto que vem ali um serafim e toca a boca, os lábios de Isaías com uma brasa viva do altar. E depois disso tudo, dessa revelação, Isaías então, ele tem um discernimento sobre uma missão de Deus para a sua vida. A revelação que Isaías teve, não só o confortou, não só trouxe a ele um alívio daquilo que o céu estava mostrando, mas também trouxe para a vida de Isaías um destino, uma missão, fazer com que a voz de Deus fosse por todos os períodos e caminhos da nação de Israel. Queridos, o que eu quero nessa noite dizer com isso? Mesmo que possamos hoje estar passando por um caos na humanidade, mesmo que hoje possamos olhar e ver, não só no poder econômico, ou no judiciário, executivo e assim por diante, até mesmo no poder eclesiástico, muitas coisas acontecendo e surgindo. Meu irmão, mesmo que haja essas situações, existe paralelamente a esse nível terreno, a esse ambiente chamado humano, existe uma realidade no céu. Existe uma revelação de Deus para as nossas vidas. Deus usa as revelações que Ele tem para trazer ao nosso coração uma certeza de fatos e acontecimentos que estão por vir. Não podemos fixar os nossos olhos na realidade humana. Como cristãos, precisamos entender que existe uma realidade de Deus para as nossas vidas. E essa realidade de Deus vem através de revelações do Senhor para nós. Nesse exato momento, você pode ter certeza que existe uma revelação de Deus para a sua vida. Uma revelação de Deus para a sua casa, uma revelação de Deus para o seu trabalho, uma revelação de Deus para a humanidade. O que precisa é nós entendermos essas revelações e buscarmos por ela. Revelação é uma divulgação de um segredo, de uma confidência. Ou seja, a revelação de Deus é eu saber segredos de Deus em relação à situação que eu estou. Revelação é o poder de vermos mais profundo das coisas que estão aí. A revelação de Deus é eu ver profundamente em Deus as coisas que estão acontecendo, e não só enxergar as coisas que estão acontecendo. Enxergar fala de algo superficial, agora ver fala de algo profundo. O enxergar fala disso natural que estamos vendo, fala disso que estamos enxergando,
pandemia, notícias e assim por diante. Isso é eu enxergar. Agora ver, fala de eu me conectar com Deus e ver algo mais profundo no Senhor. O que tem por trás de tudo isso? Eu olho para a minha casa e eu enxergo caos. Mas quando eu vejo o Senhor, eu vejo uma revelação de Deus para a minha família, para a minha casa, e então eu me movo por essa revelação, até encontrar o destino final do que Deus tem para a minha vida. Então, revelação de Deus é eu e você vermos mais profundos, queridos. É nós tirarmos os olhos do que diz respeito à terra e voltarmos os nossos olhos para o céu. Durante esses dias, durante esses anos, as coisas estão acontecendo, mas nós temos em Deus a oportunidade de vermos com os olhos do Senhor. Eu me lembro que em 2020, isso me chamou muita atenção nesses dias. Em 2020, antes de começar a pandemia, no primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro, eu recebi uma ligação de uma pessoa da igreja me chamando para fazer o velório de um ente querido dela. E eu fui, primeiro dia do ano, e fiz o velório, ministrei uma palavra, trouxe uma palavra sobre os fins dos tempos, e ali ministrei. E depois, quando foi em março, começou a pandemia, muitas mortes. Hoje estamos aí, mais de 450 mil mortos por esse vírus. E ali eu pude perceber, pense comigo, que no meu caso, naquele primeiro dia do ano, Deus já estava me dizendo que muitas mortes aconteceria. Porque eu me pus para pensar, falei, Deus, o primeiro dia do ano, o Senhor já me traz num cemitério para fazer um velório. Mas Deus estava dizendo ao meu coração, Mateus, se prepare, porque muitas mortes virão. E eu não entendi a princípio, mas Deus já estava revelando que um caos estabelecido seria na humanidade, de muitas mortes. E assim, queridos, sucessivamente, Deus usa revelações para falar com o seu povo. Deus sempre utilizou a revelação como um meio de se relacionar com os seus filhos. Pode ser por meio de sonhos, profecias, mensagem de anjos. Deus também inspira homens para que a sua mensagem seja revelada. Uma coisa é certa, Deus não esconde a sua palavra e nem deixa oculto o caminho da salvação. Deus sempre vai usar, queridos, este meio da revelação para que possamos estar conectados com o Senhor. E esse meio que Deus usa está disponível a nós. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 29:29 que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei. Ou seja, o que é oculto pertence ao Senhor. Agora as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e nós precisamos buscar por elas, porque em tais revelações teremos respostas de como nos movermos nesses dias. E essas revelações vêm pelo Senhor, porque a Bíblia vai dizer em Mateus 16:15-17, que quando Pedro, ele tem uma revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para ele e diz, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou isso, Pedro. Ou seja, queridos, Deus, Ele tem para nós revelações nesses dias. O que falta às vezes é nós nos apropriarmos como filhos dessas revelações, de talvez pagarmos um preço de obter essas revelações. Revelações em relação à nossa vida, em relação àquilo que está por vir em nossas vidas, em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho, em relação a tudo que envolve as nossas vidas, como igreja, como sociedade. Nós, como servos de Deus, podemos acessar no Senhor essas revelações. Mas para isso, nós precisamos deixar a terra e subir para um outro nível, querido. Foi o que aconteceu com João. A Bíblia diz que Deus
que João, ouve do céu uma voz dizendo: João, sobe para cá. E quando João sobe, queridos, em espírito, a um novo nível, a Bíblia diz então que Deus começa a revelar o Apocalipse para João. Apocalipse é a revelação. Ou seja, João começou a ter a revelação do que estava por vir sobre a humanidade. Sabe por quê? Porque João, ele saiu de um nível humano, e o nível humano de João era uma ilha de Patmos, irmãos, aprisionado. Talvez a ótica seria de João ficar ali, lamuriando, reclamando, blasfemando, mas não, João, ele sai de um nível humano, sobe a um nível de Deus e começa a perceber aquilo que Deus estaria por fazer sobre a terra. Começa a ter a revelação das 7 igrejas. De repente ele começa a ter revelações sobre coisas dos céus, coisas da terra e coisas do inferno. Revelações sobre o futuro, sobre a nova Jerusalém e assim por diante. Mas perceba, João precisou sair de um nível terreno e ir subir para um nível espiritual. O que acontece é que às vezes nós não temos revelações de Deus sobre nós, sobre a nossa humanidade, sobre a nossa sociedade, porque estamos ainda nesse nível terreno. Estamos como os discípulos a caminho de Emaús, que nós acabamos de ler. Os discípulos a caminho de Emaús, como lemos, irmãos, eles estavam totalmente desfocados. Eles estavam saindo do propósito, saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Sendo que Jesus já havia dito que a evangelização começaria de Jerusalém. Jesus também havia dito que de Jerusalém era para eles ficarem perseverantes, porque eles receberiam o poder do Espírito. Era para eles ficarem em Jerusalém, porque do alto seriam revestidos. Mas esses 2 homens, cheios de amargura, de decepção, de frustração, porque a informação que estava nos olhos deles era de que Jesus havia sido roubado do túmulo. Os discípulos a caminho de Emaús enxergavam com os olhos natural que Jesus havia sido roubado. E então eles saem, olha só, queridos, 12 quilômetros, saindo, andando. É como se fosse do trevo lá do Cláudio até no trevo de Monte Azul, andando, desfocados, com realidades humanas e naturais. E a Bíblia diz que Jesus então fica do lado deles e vai caminhando esses 12 quilômetros, caminhando e conversando, falando das Escrituras. E se você for ver o texto depois com calma, os discípulos a caminho de Emaús estavam tão desfocados, que eles andam 12 quilômetros, não percebem que era Jesus, e ainda questiona, dizendo: você é peregrino, você é o único que não sabe dos acontecimentos. Olha só a situação que estavam aqueles homens. E não se trata da multidão, se tratava de discípulos, que havia ouvido coisas de Jesus, mas os seus corações envolvidos com desesperanças, envolvidos com informações de homens mentirosos, estavam desfocados do Senhor, a ponto de nem ver Jesus. E a questão é que Jesus não desistiu deles. A Bíblia diz que Jesus, então, entra na casa com aqueles homens, e ao partir do pão, a Bíblia diz que os olhos daqueles discípulos se abriram, e eles então souberam que Jesus era o que estava com eles. O que eu aprendo com isso, queridos? Que a intimidade, a comunhão com Jesus, me leva a ter a percepção da revelação de Deus para a minha vida. Porque enquanto os discípulos só andavam com Jesus, o coração até pegava fogo. Porque você vai ver eles dizendo: olha, o nosso coração ardia. O coração pode até arder, você pode até caminhar com Jesus na religião, mas você só terá a revelação de Deus, revelação do alto, se você levar Jesus para comunhão com você. Ou seja, a revelação só vem quando eu tenho intimidade com o Senhor. A revelação só acontece quando eu gasto a minha vida em querer o Senhor.
em buscar ao Senhor. E como que eu posso fazer isso então? Eu posso ativar um tempo de revelações de Deus na minha vida, através de uma vida, irmãos, até parece que vai ser um chover no molhado agora, mas uma vida de oração, de jejum, de adoração. Queridos, isso abre os céus para que eu entenda coisas no Senhor. Só que hoje talvez o mundo, o atropelo, as informações tenham roubado o nosso espaço de oração, tem roubado o nosso espaço de jejuar, de adorar ao Senhor, de se entregar a Deus em oferta, em sacrifício vivo, em intimidade com o Senhor. E por causa disso, muitas vezes, eu deixo de orar, eu deixo de compreender as coisas de Deus. Porque a Bíblia vai dizer em Jeremias 33:3, clame a mim, ou seja, ore a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não conhece. Agora perceba, para que eu então tenha visões de coisas grandes e insondáveis, eu preciso clamar, querido. Eu preciso pagar um preço de oração ao Senhor. De muitas vezes dobrar o meu joelho do lado da cama das minhas filhas e clamar: meu Deus, o que o Senhor tem para as minhas filhas? De dobrar o meu joelho e pedir: Senhor, eu suplico ao Senhor. O que o Senhor deseja fazer na vida da Manu? Fala comigo para que eu não atrapalhe os seus projetos. O que o Senhor deseja fazer na vida da Elis? Para que eu não atrapalhe os seus projetos, fale comigo, Senhor. Como eu devo criar essas crianças? Como eu devo fazer nesta área? Senhor, está aqui a minha empresa, fala comigo como eu devo me mover. Queridos, e a oração, o clamor, faz com que você e eu venhamos entender coisas grandes e profundas do Senhor. E isso aconteceu com Pedro. A Bíblia vai dizer em Atos 10, versículo 9, que Pedro saiu para orar. Enquanto Pedro orava, Deus lhe deu uma visão. E aquela visão, Deus estava dizendo para Pedro: vai lá na casa de Cornélio, pregue para Cornélio, porque o evangelho vai agora entrar no meio dos gentios. Se Pedro não estivesse em oração, se Pedro não estivesse ali no seu terraço clamando ao Senhor, talvez ele não perceberia coisas profundas de Deus. Coisas tão profundas, irmãos, que Pedro, quando ele entende e discerne, ele prega o evangelho para Cornélio. E porque Pedro entendeu, eu e você fomos alcançados pelo evangelho. O evangelho chegou até os gentios. Agora eu te pergunto, se Pedro não estivesse clamando, se Pedro não estivesse ali buscando ao Senhor, ele não entenderia o governo de Deus. Mas Deus falou ao seu coração. Nós precisamos pegar, queridos, áreas da nossa vida em específicos e orar ao Senhor. Eu me lembro uma vez, nós estávamos fazendo um prático na cidade de Ourinhos, no seminário, em 2007. E nós chegamos lá e quando nós chegamos, o motorista não sabia chegar no lugar. E rodamos, isso em 2007. Rodamos e não chegava, irmãos. Um ônibus na cidade, difícil de virar. De repente nós saímos do ônibus e o pastor Carlos, nós começamos a orar. Deus fala conosco: Senhor, o que está acontecendo? Nos mostra esse lugar. Irmãos, literalmente, a luz, eu não sei se foi da cidade, mas o bairro que a gente estava apagou. Um apagão geral. E quando apagou, acendeu uma luz lá no fundo do quarteirão. Quando acendeu a luz, Deus falou conosco: vai lá, é lá. E nós montamos no ônibus, começamos a ir, e quando chegamos, a luz que estava acesa era a luz de um carro que estava clareando a frente da escola, para que as pessoas soubessem onde era a escola que seria feito o prático visitação de Deus. Ou seja, houve um clamor e Deus trouxe uma revelação de algo simples, um lugar que nós precisávamos chegar. E aí eu questiono você, se Deus usou
um meio desse para nos revelar onde nós precisávamos chegar. Quem dirá, querido, as coisas espirituais da sua vida? Quem dirá as coisas sobrenaturais de Deus para a sua casa, para os seus sonhos? O que precisamos é gastarmos esse tempo com o Senhor. Como eu disse, parece chover no molhado, mas é Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e fale ao teu Deus, e o teu Deus que te vê em secreto, te recompensará. Como que Ele te recompensa? Te respondendo. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Precisamos voltar a essas práticas, irmãos, de uma forma intensa. Como diz Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecida as vossas orações, as vossas petições diante de Deus. Antes de eu me angustiar, antes de eu passar por várias tribulações na minha alma, eu vou e apresento a situação para Deus. Está aqui, Senhor. Vivemos isso recentemente, eu e a Fernanda. Nós queríamos fazer algo, mas naquele limite, faz, não faz, oramos, buscamos a Deus, Deus nos disse faz. Quando fizemos, irmãos, foi algo assim, de uma oferta, fizemos de coração. Irmãos, no outro dia, entrou o dobro de dinheiro, para pagar aquilo que nós ofertamos e ainda para fazermos qualquer outra coisa. Mas nós clamamos ao Senhor, buscamos em Deus, e Deus falou, faz. Senhor, mas não tenho, como aquela viúva, mas faz. No outro dia, queridos, veio o dobro daquela semeadura. Por quê? Porque nós paramos e clamamos ao Senhor. Talvez é dia de intensificarmos os nossos momentos de oração ao Senhor. Sabe, sermos chatos mesmo, de chegarmos e combinarmos, esse momento é o meu momento com o Senhor, seja de manhã, seja no almoço, seja à tarde, de madrugada, seja o momento que for, precisamos focar no Senhor, fazermos como Davi. Quando Davi ia sair para a guerra, ele não saía sem perguntar ao Senhor, mesmo que ele já havia vencido os mesmos inimigos, mas ele sempre perguntava, é hora de ir, Senhor. O momento que ele não perguntou, ele fez coisa que deu ruim, que foi ficar no seu palácio e enfim, pecou com Betseba, matou. Mas antes, em outras situações, e até depois desse ato, em outras situações, Davi sempre perguntava ao Senhor, Senhor, é hora de eu sair, é hora de avançarmos, é hora de lutarmos. E sempre vinha uma voz de Deus, faz, não faz, porque ele buscava. Intensifique as suas orações e o Senhor há de te revelar. Outra coisa que nós podemos fazer, irmãos, que dá certo, outro meio que eu posso ter na minha vida de intimidade com o Senhor, que os meus olhos se abrem, irmãos, é uma vida de leitura bíblica. É uma vida profunda na palavra. Isaías vai dizer no capítulo 30, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, sempre haverá uma voz por detrás de você. E onde está essa voz, pastor? Está na Bíblia, palavra do Senhor. Gênesis 1, Apocalipse 22 é a palavra de Deus. Timóteo vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para todo tipo de ensino. Muitas vezes nós ficamos quebrando a cabeça, sendo que está aqui, queridos, na nossa mão a palavra de Deus. João 1,9 vai dizer, a palavra é a luz verdadeira, vinda ao mundo que ilumina toda a humanidade. Está aqui a revelação de Deus para a sua casa, está aqui a revelação de Deus para a sua saúde, está aqui a revelação de Deus para tudo que te envolve. O que precisamos é pegar esse livro, guardar no coração, meditar nele de dia e de noite, e então as revelações de Deus vêm. O que acontece muitas vezes é que nós não buscamos na Bíblia, mas buscamos em homens, buscamos em pessoas. Você conhece aquele tal do profeta? Buscamos nos profetas e não buscamos na palavra. Irmãos, eu não
Eu não duvido de que Deus fala com profetas. Deus fala. Mas aprenda algo, irmãos, como Silas disse no início. Muitas vezes nós estamos como o povo de Israel dizendo: fala o Senhor com Moisés e Moisés fale conosco. Aí a gente fala com Moisés e Moisés fala com o Senhor. Não, queridos, não é essa a ideia de Deus. Lá em Êxodo 20, quando Deus estava chamando, no 19, Deus estava chamando o povo para cima, era todo o povo. Mas por causa do medo, o povo ficou lá no pé do monte, só subiu Moisés. Mas aí você vai ver Jesus dizendo depois: ei, vocês são minhas ovelhas, e a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se eu e você somos ovelha, nós precisamos entender: a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Não podemos cair no engano lá do povo de Israel, de que um líder só ouve Deus, e os outros só ficam ali esperando o derramar. Não, queridos, esse tempo já passou. O tempo de agora somos ovelhas, e como ovelhas nós podemos ouvir a voz do nosso pastor. Como? Nas Escrituras. Pagando um preço para entender o tempo, estações, o que está entre as entrelinhas da palavra. Se você for ver hoje, tudo que está acontecendo está aqui na Bíblia, irmãos. Nação contra nação, peste, violência, o amor de quase todos se esfriando, está tudo na Bíblia. É tempo de nós pegarmos esse livro e fazermos dele uma experiência de vida que vai nos revelar coisas ocultas, insondáveis do Senhor. Foi como disse Paulo: olha, eu não sei se foi no corpo, fora do corpo, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi coisas inefáveis que ainda nem me compete a contar. Sabe, esse tipo de experiência que o Senhor quer nos levar a conhecer as coisas grandes dEle, ocultas que os nossos olhos ainda não viram, seja no corpo, seja fora dele. Experiências de ouvirmos a voz do Senhor audível. Sabia que tem como nós ouvirmos a voz do Senhor audível? Tem como ouvirmos a voz de Deus em sonhos. Tem como ouvirmos a voz de Deus através da Bíblia. Tem como, queridos. A questão é que muitas vezes eu posso estar como Eli, gordo, cansado, porque você vai ver que em todas as expressões a respeito de Eli, em 1 Samuel, ele estava sentado. Ou seja, um homem cansado, talvez pelo seu ativismo da época, eu não sei. Mas muitas vezes nós estamos como Eli, cansado, sentado, gordo, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir aquilo que Deus está falando, aonde as visões são raras. Não, que Deus quer nos levantar como uma geração de Samuel, uma geração que ouve a sua voz, uma geração que dá uma resposta à sua voz, à sua revelação. E isso certamente, queridos, vai mudar a nossa história. Então, quando o profeta de Deus vier, que eu creio nos profetas, quando ele vier, ele vai testificar aquilo que Deus está falando comigo na Bíblia. Quando a revelação vier, eu trago para a palavra, e aquilo vai me dizer se é de Deus ou não, se estiver de acordo com a palavra. O que acontece às vezes é que nós ficamos tão presos aos homens que nos esquecemos da Bíblia. E aí acontece as catástrofes do Evangelho. Já disse isso aqui muitas vezes. Fui visitar uma mulher, não tinha nada na casa dela, só uma geladeira com uma garrafa de água dentro, e o sofá escorado por tijolo. Perguntei para ela: o que aconteceu, minha irmã? Ah, pastor, eu sou condenado ao inferno. Aí eu vendi tudo que tenho para poder amenizar minha culpa no inferno. Eu falei: como assim? Não é, porque eu tenho diabetes, e o meu pastor disse que a diabetes é a esposa do diabo, então eu tenho que dar dinheiro na igreja para poder amenizar minha culpa. Irmãos, onde está escrito isso? Só que as pessoas estão ainda naquela situação. Fala o Senhor com Moisés, e aí surge alguns Moisés desavisados, alguns homens interessados, enganando muitos, enganando a muitos. E essas pessoas estão caindo. Por quê? Porque falta conhecimento. É o que diz as Escrituras: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Conhecimento do que, irmãos? Conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras, conhecimento daquilo que Deus era e há de vir.
Agora, quando eu começo a participar do que Deus é na minha vida, conhecendo Ele, as coisas mudam. Tudo à minha volta começa a ter revelações de Deus. Então surge uma crise em tal área da minha vida, eu trago aquela área para a Bíblia e vou ver o que a Bíblia diz daquilo. Ah, mas sonharam que tua filha estava morrendo. Ah, sonharam que o teu filho estava morrendo. Ah, sonharam que a tua esposa, o teu esposo. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus, a revelação suprema do Senhor me fala? Ah, mas sonharam isso, sonharam aquilo, tá, mas o que a Bíblia me garante? E nós precisamos voltar os nossos olhos para isso. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer: havendo Deus, desde a antiguidade falado, em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Versículo 2: nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. O escritor de Hebreus está dizendo, olha, lá atrás ele falou por meio de profetas, por meio de anjos, mas agora é por meio do Filho, o verbo vivo, que encarnou no nosso meio, é por meio dele agora. Não que Deus não possa usar anjos, irmãos, não que Deus não possa usar pessoas, eu creio em tudo isso, mas ainda eu creio que a voz maior de Deus é isso aqui, a palavra do Senhor, digna de toda aceitação, inspirada para todo tipo de ensino. Tudo que precisamos está aqui, irmãos, está na palavra de Deus. Como nos movermos em dias de crise, como eu me movo? Vou lá ver a história de José no Egito, está aqui. O que precisa é eu pegar essa escritura, guardar no meu coração e prosseguir, caminhar rumo à revelação de Deus para a minha vida. E Deus fala. O que Deus fala sobre a minha vida familiar, sobre as minhas finanças, sobre a minha libertação? O que Deus me revela? É só buscarmos no Senhor. A questão é, muitas vezes, não temos revelações profundas de Deus, porque estamos longe da mesa da comunhão. Já faz tempo em que eu não pego a palavra. Talvez a Bíblia só virou aquele livro lá na minha estante, pegando poeira, mas não se tornou um comigo. A oração, talvez algo que não acontece mais. E infelizmente, irmãos, digo isso. Existem momentos que só buscamos o Senhor em momentos de crises. E o que tem acontecido no mundo? Crise. Mundo, estejam atentos, o Senhor está voltando. O Senhor está resgatando o olhar da sua noiva de volta para Ele. Precisou a crise para parar muitas coisas. E nós precisamos estar atentos, queridos. E voltarmos os nossos olhos para o Senhor e ouvirmos a sua voz. E eu encerro com um exemplo. Uma história, uma ilustração. De um menino que chega para o seu mestre, para o sábio, e diz o seguinte: como que eu posso medir Deus? Como que eu posso ver a grandeza de Deus? Como que eu posso experimentar o Senhor na sua totalidade? O sábio olha para ele e diz o seguinte: vai lá, pega uma peneira grande, a maior que você tiver, vai lá no mar e vê o quanto você consegue pegar de água com a peneira. O quanto você conseguir pegar de água com a peneira é o quanto você consegue experimentar de Deus. E o menino foi, pegou a peneira, uma vez não pegou nada, só ficou molhadinho, pouca água. De novo, só pouca água. E ele volta frustrado para o seu mestre e fala para o seu mestre: mestre, eu não consegui entender nada de Deus. Se for nessa proporção, eu não consegui entender nada. O mestre pega na mão do menino, volta lá para o mar e diz o seguinte: realmente, se toda vez que você tentar pegar a água e sair dela, nunca você vai conseguir pegar. Mas se você ficar com a peneira lá no fundo, a peneira sempre estará cheia de água. E ele olha para o seu aluno e diz: se você ficar entre e sai em Deus, você nunca vai conseguir ter a totalidade de Deus.
Mas se você mergulhar no profundo de Deus, você vai ter tudo de Deus. Você vai ter a totalidade do Senhor. Você vai conhecer o coração de Deus. E a proposta de Deus para nós nesses dias é, queridos, que possamos fazer como João, reclinar a nossa cabeça no peito dele e ouvir aquilo que ele tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Qual é a revelação que você precisa ter nesses dias? Volto lá no início. Para Isaías o trono estava sem rei, mas no céu havia alguém no trono. Talvez a sua casa está sem governo, talvez está uma bagunça só, mas existe alguém que está lá no trono, é só acessar ele. Pastor, parece que acabou a unção da igreja. Parece que o mundo está sem unção, existe unção no templo, queridos. Isaías viu, parece que a terra está em caos, Isaías viu a terra cheia da glória de Deus. O que precisa é juntarmos o que Isaías viu. Por isso que eu falo que você lê a Bíblia, você vai ter revelações profundas. Isaías viu a terra cheia da glória. Agora Abacuque vai dizer que a terra será cheia do conhecimento desta glória. Não se trata só da glória, se trata agora, Abacuque dizendo que a terra será cheia de um conhecimento da glória. E a proposta de Deus, o chamado de Deus para nós nessa noite é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós, queridos. Talvez é dia de você afundar a tua peneira, como aquele menino, e deixa ela lá no fundo. Deixa ela ser sempre cheia da glória de Deus. Fecha teus olhos aonde você está nesse momento. Permita o Espírito Santo te conduzir a esse novo nível com Ele. Quer te desvie para a direita ou para a esquerda, sempre haverá uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Mas a intimidade é para aqueles que o temem. Chama Ele para revelação, chama Ele para comunhão. Não se trata de um coração sentindo algo, não se trata mais de um arrepio. Se trata de uma mesa de comunhão e de discernimentos no Espírito. Intensifique a tua oração, intensifique a tua leitura, intensifique a tua vida em oração em línguas, intensifique no Senhor. Intensifique a sua adoração ao Senhor. O Senhor deseja nesses dias revelar aquilo que está oculto. Existe uma geração padecendo, existe uma geração sendo destruída. Mas existe também aqueles que se dobram no coração dele. Talvez essa noite é noite de refazermos alianças com o Senhor. Refazermos alianças com o Senhor de entrega, de renúncia, de desapegos naturais para se apegar no que é relevante ao Senhor. Que o Senhor levante nesses dias homens como Abraão. Abraão que andava com Deus, que buscava ao Senhor, que nos carvalhais de Mare buscava ao Senhor em todo o tempo, a ponto que o Senhor em Gênesis 18 vai dizer: não tem como eu fazer sem antes falar com o meu servo Abraão. Busque ao Senhor, adore Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Jesus, eu quero ficar contigo. Sim, Senhor. Eu quero ser seu amigo. Quero comer no teu prato.
calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lá, 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 e arrastar. Lá, 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 lá. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Sim, Senhor. Lá, 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 e te abraçar. Renove o seu voto com o Senhor nessa noite. Renove o seu voto de adoração ao Senhor. No seu colo, sim, Jesus. Contar tudo que sei. Volte ao seu primeiro amor. Recostada ao teu peito, ouvindo o teu coração. Uma entrega extravagante. E me acalmar. Ouvindo o Senhor, ouvindo o som do seu coração, e me acalmar. Como ovelha do seu aprisco, ouvindo a voz do sumo pastor. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que os meus braços. Oh, Espírito de correr Deus. Pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Sim, Jesus. Lá, 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 e te abraçar. Oh, Jesus. Lá, 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 lá. Declaramos um novo tempo sobre as nossas vidas, Pai. Declaramos um novo tempo de intimidade com o Senhor. Um novo tempo, Senhor, de entrega. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, crianças, jovens, adolescentes, adultos, anciãos, Senhor, desesperados pela Tua presença, Senhor. Desesperados, Senhor Deus, em ouvir a Tua voz, em conhecer os Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, que em um tempo onde o amor de quase todos tem se esfriado, aqueça o amor no nosso coração para com o Senhor e para com os homens. Aqueça, Deus, o nosso coração, que o nosso amor pelo Senhor seja maior que pelo dinheiro, que o nosso amor pelo Senhor seja maior, ó Deus, do que pelos nossos filhos, pelo cônjuge, pelos nossos pais. Deus, nos ajude a Te amar acima de todas as coisas, de amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Pai, no nome de Jesus, nos leva à origem de tudo. Nos leva à origem de tudo, que é um relacionamento íntimo com o Senhor. O Senhor veio para isso, Jesus, desfazer o que, ó Deus, o inferno estabeleceu. E o que nós queremos é voltar a essa intimidade, como na viração do dia, Deus, aonde nada interrompia, Senhor, aonde o homem falava face a face com o Senhor. Leva-nos a isso, Pai. Eu creio que isso é possível. Por isso nós declaramos que as distrações, Deus, todas as distrações nesses dias, que sejam removidas dos nossos lares, que seja removido dos nossos corações, que os cultos familiares voltem para dentro dos lares, aonde vemos o Senhor se manifestando, aonde a revelação do Senhor alcança os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, onde os lares hoje estão inclusos, Pai, que volte os cultos nas casas, os cultos nos lares, aonde pais e filhos entendem o governo do Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, que caia no mais profundo abismo, Senhor, toda preguiça espiritual. Deus, no nome de Jesus, nos livra de sermos como Eli. Nos livra, Deus, de sentarmos em uma cadeira e não conseguirmos mais ouvir a Tua voz. Não queremos saber do Senhor só porque um dia ouvimos, mas queremos saber do Senhor diariamente, Pai. Conhecer o Senhor diariamente, Pai. A cada momento, a cada instante, sermos surpreendidos pelo Senhor. E que as revelações do Teu Espírito alcance cada coração. Revelações necessárias para mudar histórias. De homens que de impuros lábios agora se tornam profetas messiânicos. Homens de revelação, Senhor. Profetizamos isso sobre nós, sobre a nossa geração, que a lâmpada não se apagará, Senhor, que o Samuel está se levantando em nossas casas, e que a revelação do Senhor sempre será presente, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, queridos. Guarde esta palavra no teu coração. Não sabemos o que está por vir, mas uma revelação é certa: aonde estiver, eu sempre estarei no meio de vós. Antes dele subir para o céu, ele disse: eu estarei no meio de vós. Essa é a revelação que você precisa carregar nesse dia. Ele está no nosso meio. Mesmo que tudo aconteça contrário àquilo que pensamos, Ele não perdeu o controle. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça